os irmãos a abrirem a Bíblia em Romanos no capítulo 16. Nós vamos voltar a este texto, a continuação da exposição dos versículos 17 a 20, mas hoje vamos dar atenção à parte do versículo 18. Como eu disse há pouco, lembrei que esta é uma questão, é um tema muito abrangente, com muita informação bíblica, é muito rico. Há muita informação nas Escrituras acerca dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos irmãos, dos falsos apóstolos. Há muita informação. E foi difícil selecionar qual partilhar com os irmãos hoje. E percebi que ainda precisaremos de mais algum tempo para olhar para estes versículos. Se Deus nos permitir, nas próximas semanas voltaremos ainda a olhar para estes versículos. Mas vamos ler agora juntos. E por respeito, e uma forma, como um símbolo de respeito à palavra do Senhor, eu vou convidar todos a ficarem de pé. Nós não precisamos ler sempre a Bíblia de pé, mas vamos usar como um símbolo a nossa posição, honrando assim o Senhor que fala connosco por meio deste livro. Nós vamos ficar então de pé, os que puderem, para lermos, acompanharmos então a leitura de Romanos 16, a partir do versículo 17 até ao versículo 20. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Irmãos, podem sentar. Se entretanto chegarem crianças em idade escolar, a Graça está preparada para ajudar, pré-escolar, a estudarem uma passagem da Bíblia, um tema bíblico. Então os nossos pequeninos poderão sair depois mais tarde com a Graça. E nós vamos fazer uma breve recapitulação do que vimos na semana passada. Já introduzimos este parágrafo há algumas semanas atrás, mas a semana passada nós demos ênfase ao versículo 17, aquela expressão que Paulo usa, que noteis bem, que prestem atenção àqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Isso já tínhamos visto noutra semana e temos visto várias vezes a importância da doutrina. E o significado desta expressão, afastai-vos deles. O que é que isto significa? Como é que podemos viver isso? E a semana passada nós procuramos entender biblicamente o que significa esse afastamento social, esse afastamento da comunhão bíblica como uma forma de correção, de disciplina contra aqueles, ou para aqueles, ou em favor daqueles. Porque é uma expressão de amor disciplinar alguém, corrigir alguém. Mas são palavras, são atitudes que vão contra a nossa vontade, a vontade humana, e também contra a vontade daqueles que querem estar no meio da igreja, mas com intenções malignas de provocar divisão e escândalo, tropeço, queda. Então nós
dissemos, uma das frases que foi dita algumas vezes, foi repetida, é que o cristão bíblico confia sempre em Deus, mas às vezes desconfia dos homens. E esta manhã eu tive a oportunidade de ler o Salmo 118 e nos versículos 8 e 9 ele diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, autoridades, poderosos ou sábios, mas de acordo com os homens. O Salmo 118 diz que é melhor confiar em Deus, buscar refúgio no Senhor, do que confiar em homens. Por isso nós lembramos, o cristão bíblico, ele vive descansado, porque ele confia, mas ele vive sempre atento, deve viver. Se é bíblico, se ele se deixa conduzir pelas Escrituras, ele sabe que tem que ser vigilante. Um texto que nós não lemos a semana passada, mas é um texto importante, podem anotar, ainda relacionado com a semana passada, do notai bem, notai aqueles. É Filipenses capítulo 3, versículo 2. Paulo diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. É óbvio que ele não é com o cão, com o animal que ele se está a referir. É uma expressão para falar de alguém que é vulgar, alguém que é mau, alguém que é imoral, alguém que é indecente. Essa era a expressão que usavam no contexto do Velho Testamento. Cães para impuros, para imorais. E é isso que Paulo está aqui a trazer com esta ideia. Tenham cuidado, acautelai-vos. Vejam, e o verbo é mesmo, literalmente é vejam bem. Olhem com atenção. É outro texto paralelo. E vimos também que o cristão bíblico procura ter paz com todos, mas sabe que só a terá com poucos. E esses poucos são os santos que há na terra. Como santo, o crente bíblico procura outros crentes bíblicos, porque é com esses que pode ter paz. Ainda que haja diferenças de preferência, de cultura, é possível ter paz. E por isso nós aprendemos algumas semanas atrás com o Salmo 16 a ensinar à nossa alma quanto aos santos que há na terra. São eles os notáveis, são neles que eu foco, é para eles que eu olho para ter prazer. Eu olho para alguns, para eu me afastar deles. Eu tenho que notar, tenho que os ver bem, mas é para andar longe deles. Mas para ter prazer, eu olho para os santos que há na terra, aqueles que estão separados do mundo mau, da imoralidade, os que se separam da impureza para agradar ao Senhor. Desses eu separo-me, mas dos maus, mas daqueles que querem agradar ao Senhor, eu tenho prazer e eu junto-me a esses. Eu tenho comunhão com esses. Eu procuro andar perto e andar ao lado deles. Voltando então ao texto de Romanos 16, versículo 18, descreve esses tais. Quem são esses tais? São os que provocam divisões ou que tentam provocar divisões e escândalos. Esses não servem a Cristo, o nosso Senhor. E a palavra aqui servir é literalmente ser escravo, estar submisso, é prestar um serviço de obediência, de sujeição. Eles não são escravos de Cristo, eles não se submetem a Cristo. E nós somos lembrados por Paulo, antes ele já tinha falado no capítulo 16, que pela graça de Deus, antes nós éramos servos do pecado, éramos escravos do pecado, nós seguíamos o pecado, a inclinação deste mundo e da nossa carne, mas viemos a obedecer. Fala para os crentes de Roma, mas fala para nós também hoje, que é pela graça de Deus que nós obedecemos de coração à forma de doutrina a que fomos entregues. Essa doutrina que explica o Evangelho, que é a carta aos Romanos, uma carta doutrinária, uma carta profundamente teológica. Então nós obedecemos, nós sujeitamo-nos. Uma vez libertados do pecado, fomos feitos escravos da justiça, servos da justiça. Essa é a mensagem
que o Evangelho nos ensina a viver. Agora somos servos de Cristo, nós servimos a Cristo, somos escravos dele. Ele manda e nós obedecemos, não porque gostamos ou porque nos apetece, mas é porque o Senhor falou. Essa é a ideia de servir a Cristo aqui neste versículo. Então a pergunta é: quem são os que servem a Cristo? Estes não servem, mas nós vamos olhar para a Bíblia para procurar encontrar quem são aqueles que servem a Cristo. Neste contexto que estamos a estudar, quais são, ou quem são, como são os verdadeiros profetas. E começando a olhar para o Velho Testamento, vamos ver algumas passagens que descrevem o verdadeiro profeta, a verdadeira profecia. Então, isto sobre distinguir entre o verdadeiro e o falso. Eu li esta semana um texto que dizia assim, foi uma citação do irmão John MacArthur, acerca do verdadeiro e do falso profeta. Ele cita uma outra pessoa que ensinou assim: praticar o pecado só te torna melhor a praticá-lo. Quanto mais praticares o pecado, mais profissional, mais especialista vais ser a praticá-lo. Esta é a frase, a ideia. E se tu te dedicares a ele por tempo suficiente, ele, o pecado, poderá encontrar facilmente o caminho dele, o seu caminho na tua vida. E a presença do pecado na tua vida entorpece, fica embutada a mente, fica entorpecido o sentido agudo de ódio pelo mal, odiar o mal. Isso prejudica também a tua utilidade espiritual. Então a recomendação é: não estudes a falsa doutrina, não estudes o pecado, não estudes o erro. Agarra-te à verdade e à obediência piedosa. O irmão John MacArthur diz que conheceu vários jovens que começaram a estudar heresias, a estudar demonologia, a estudar Satanás, a estudar a mentira, e acabaram perdidos, angustiados, porque entraram nesse mundo de trevas, de mentira, de enganos, e era só dúvida e angústia e ansiedade. Uma história bem conhecida, uma ilustração bem conhecida sobre falsificação, como distinguir notas verdadeiras ou falsas. A recomendação é: se desejas conhecer uma falsificação, procura conhecer como é a verdadeira, a nota verdadeira. Quanto mais tempo passares com a nota verdadeira, mais facilmente vais reconhecer se uma nota falsa te passar pela mão. E Tozer, uma outra ilustração acerca do discernimento entre o verdadeiro e o falso, ele conta ele faz a seguinte pergunta: se tu quiseres afinar 400 pianos, como é que tu poderás afiná-los todos igualmente, para eles ficarem afinados? Ele lembrou que se nós tentarmos afinar cada piano um pelo outro, eles estão desafinados, e se formos tentar afinar um pelo outro, nós teremos um grande problema e dificilmente conseguiríamos terminar essa tarefa. Mas se tivermos um diapasão, vocês conhecem o diapasão, mas há um garfo que, se bater, ele dá uma nota, costuma ser o Lá, a nota Lá. E se tivermos o diapasão e se afinarmos os pianos todos por essa nota, pelo diapasão, assim todos ficarão afinados. E é assim, aplica Tozer à nossa vida. É assim que também funciona na vida espiritual, na vida cristã. Se sabemos qual é o padrão da verdade, tudo mais pode se alinhar com essa verdade. É por isso que nós vamos olhar para o que a Bíblia diz acerca da verdade. Os verdadeiros profetas são instrumentos nas mãos de Deus para que a sua vontade seja revelada aos homens. O Salmo 31:5 diz que a verdade é o próprio Deus. Chama o Senhor de o Deus da verdade. E o Novo Testamento apresenta Jesus dizendo: eu sou a verdade. Então temos Deus, o Senhor, o Pai, descrito por Davi como o Deus da verdade. O próprio Senhor Jesus a dizer que é a verdade.
E o próprio Senhor Jesus, a falar do Espírito Santo, referindo-se a Ele no capítulo 14, no capítulo 15 e no capítulo 16, como o Espírito da verdade. E Paulo, na carta que escreve a Timóteo, nós já olhamos muitas vezes para esses versículos, ele diz que a igreja, a casa de Deus, que é a igreja, ela é a coluna e baluarte da verdade. A verdade foi confiada à igreja. A igreja tem a verdade porque tem Jesus. Ela tem o Espírito da verdade. Ela tem o Senhor, que é o Deus da verdade. Então, olhando para verdadeiros profetas no Velho Testamento, olhando para o verdadeiro, conhecendo o verdadeiro, mais facilmente nós vamos reconhecer o falso, a falsificação, a contrafação, a imitação do profeta. E Deuteronômio 18 é um texto muito importante no Velho Testamento acerca de profecia do verdadeiro profeta. Deus fala com Moisés e diz: eu suscitar-lhes-ei ao povo, ao meu povo, aos israelitas, um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Mas esta é a marca de um verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é aquele que recebe palavras do próprio Deus, do próprio Senhor. E o texto continua e diz: porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou essa palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então esta é uma das formas de distinguir um falso profeta, é quando o Senhor não fala por meio dele e aquilo que ele diz que vai acontecer não acontece. E então a palavra do Senhor diz: não temas tal profeta, ele não é verdadeiro. Agora, se os irmãos lembram a semana passada, nós falamos de uma prova difícil. Deuteronômio 13 fala de um tipo de profeta que aquilo que ele profetiza acontece. Essa é uma prova mais difícil. Só que o cumprimento dessa profecia vem atrelado a uma mensagem. É aqui que existe a necessidade da mente, da atenção. Porque o profeta profetiza, ele diz que algo vai acontecer, aquilo acontece, só que ele depois vem com uma mensagem que é: vamos seguir a outros deuses. Vamos seguir alguém que não é o Deus da Bíblia. Vamos seguir pessoas, vamos seguir ideias, vamos seguir filosofias, vamos seguir homens. E o Senhor diz: se alguém aparecer assim no vosso meio, a profetizar coisas que se cumprem, mas vem com uma mensagem de vos fazer desviar de mim, apedrejem e matem. E no Novo Testamento nós vimos o equivalente: afastem-se, afastem-no, expulsem-no do vosso meio. Então essa é uma prova mais difícil, mas esta é a característica neste texto do verdadeiro profeta. Alguns exemplos de profetas, então, verdadeiros no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Segundo Crônicas 25:15. Anotem esta passagem, porque ela descreve um bom exemplo de um profeta do Senhor. Não tem o nome dele aqui, mas Amazias foi um rei bom, um rei que Deus elogiou. Mas o Senhor ficou zangado, ficou irado com Amazias. E por ter ficado zangado com Amazias, mandou-lhe um profeta. Portanto, é alguém do Senhor, é alguém que ouve a palavra do Senhor e fala a palavra do Senhor. E esse profeta foi ter com Amazias e perguntou-lhe: por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? E depois Amazias ficou zangado com ele. O texto diz que Amazias perguntou: mas alguém te perguntou alguma coisa? Alguém te pôs como o meu conselheiro? Eu chamei-te, eu pedi-te alguma coisa? Essa é uma atitude muito comum de alguém que é confrontado. E Amazias reagiu dessa forma e disse ao profeta: para com isso. Isso está no versículo 16. Por que teríamos que ferir? Tu queres apanhar? Tu queres que eu te mate? Então o profeta parou, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho.
Então, nós vemos neste texto um verdadeiro profeta. Mas um dos melhores textos, porquê o verdadeiro profeta? Porque ele menciona o verdadeiro Deus que é capaz de livrar das mãos do inimigo. É só o Senhor. E foi o Senhor que fez isso com Israel. Mas este texto em Neemias 9, anotem também e transcrevam, porque tem a ideia da verdadeira profecia. E há aqui uma descrição, é um texto já do fim do Velho Testamento. Neemias conta a história do fim da história do Velho Testamento, e ele faz como que um resumo do que os profetas fizeram, os verdadeiros profetas fizeram. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas. E o que é que eles faziam então, os profetas? Eles protestavam contra eles. Para quê? Para os fazer voltar a ti. E cometeram grandes blasfémias. Mas a verdadeira profecia tem um propósito, tem uma intenção. Fazer voltar a pessoa que anda longe do Senhor para o Senhor. É chamar a pessoa para andar perto do Senhor. Este é o espírito da verdadeira profecia. Apontar para Deus, conhece o Senhor, ouve o Senhor. Então este é um texto que resume a verdadeira profecia do Velho Testamento. Mas vamos olhar para alguns exemplos de profetas, e o principal deles do Velho Testamento, que fala sobre este assunto e que foi um verdadeiro profeta, mas no seu livro que tem mais referências acerca dos falsos profetas, é Jeremias. E a forma como ele foi chamado, o que Deus lhe disse, a palavra do Senhor veio a Jeremias e ele diz assim, que o Senhor falou com ele: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, tu irás. E tudo o que eu te mandar falar, tu falarás. Isto é profecia. Eu disse para tu ires, tu vais, em meu nome. Eu disse para falar, tu falas, em meu nome. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. E este é o verdadeiro profeta. Mais à frente, no versículo 16, lemos assim: pronunciarei contra os moradores destas cidades de Judá as minhas sentenças. Pronunciarei o que eu vou fazer. Eu vou fazer, mas antes disso eu vou dizer que eu vou fazer. Por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles. Então este é o espírito da verdadeira profecia. Mais à frente, no capítulo 2, diz Jeremias: a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Esta é a expressão que é a referência para nós. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o que o Senhor diz. Esse é o padrão. Esse é o diapasão. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, do como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor. Eu lembro-me das tuas obras. Nós vamos daqui a pouco ouvir ou lembrar de um profeta que dizia assim: eu conheço as tuas obras, eu sei quem tu és. Eu lembro-me de ti e elogia. Eu sei que tu já tiveste afeição por mim. Eu conheço o teu coração, a tua fé, o teu sacrifício. Mas espantai-vos ao céu, versículo 12. Horrorizai-vos, ficai estupefactos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então este é o foco da profecia. Pessoas que se afastaram do Senhor, que o abandonaram, que o deixaram,
E o Senhor então quer trazê-los de volta e envia os seus profetas para trazer de volta. Versículo 19: a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. É o teu próprio pecado. É a vergonha do teu próprio pecado. São as consequências que tu vais colher das tuas escolhas. Tu próprio vais colher e vais sofrer por causa das decisões que fizeste. São as tuas iniquidades. São as tuas perversões. Elas próprias te repreenderão. Elas vão falar alto. Tu vais te lembrar. Tiveste a oportunidade de fazer outra decisão, outra escolha. Isso vai te castigar. Sabe, pois, e vê que mau e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. De novo, o que é que o Senhor quer? Quer que estejam perto dele, que não o deixem, que tenham temor a ele. Mais à frente, no capítulo 7 de Jeremias, lemos assim os primeiros versículos deste capítulo. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e diz: ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Vãs repetições. Achando que por repetir, por dizer, por tentar autoconvencer de que é fiel, de que é verdadeiro adorador, e repete aquela música, e repete aquele refrão, e canta, 10, 15 minutos a dizer a mesma coisa, achando que assim são verdadeiros adoradores. Essa é uma das marcas da falsa profecia. Não adianta só dizer que vou emendar o meu caminho e as minhas obras, se eu não for lá e não emendar, não corrigir. Não basta falar, não basta dizer que acredita, é preciso mostrar que acredita fazendo, diferente do que fazia. Começando a fazer o que não fazia. É para isso que o Senhor chama profetas, para dizer ao povo: façam o que é certo, voltem-se para o Senhor. Versículo 25: desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada. Eu os enviei, começando desde o início, desde o começo. Eu não deixei de vos enviar homens para falarem em meu nome. Eu pus a minha palavra na boca deles. E eles falaram o que era a minha vontade. Então, desde o início, Deus tem feito isso. Isto é um refrão no livro de Jeremias. Esta ideia de que enviei os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, repete-se ao longo do livro de Jeremias, no capítulo 25, 26, no 29, no 44, exatamente estas palavras. O Senhor a lembrar desde o início: eu enviei-vos os profetas. Não digam que não sabem. Vocês ouviram, eu enviei. Então, quem são os que servem a Cristo? Os que servem a Cristo, os verdadeiros servos e profetas, são aqueles que olham para Jesus e aprendem com Ele, que Ele é o verdadeiro profeta, Ele é o supremo exemplo, Ele é o nosso principal diapasão. Porque nós temos o ministério de Jesus na terra. E voltando a Deuteronômio 18, aquele profeta que foi suscitado, ou que iria ser suscitado no meio dos irmãos, semelhante a Moisés, mas não é Moisés. E Jesus, o próprio Senhor Jesus, diz: aqui está quem é maior do que Moisés. E esse pronome, um profeta, enfatiza a ideia de um profeta supremo, um profeta definitivo que viria. E tanto o Velho Testamento, em Deuteronômio 34, diz que não se levantou nenhum outro profeta no Velho Testamento, em Israel, como Moisés. Mas tanto o Velho como o Novo Testamento, em Atos 3, podem anotar essa passagem de Atos 3 e Atos 7, Atos 3, 22, cita esta passagem de Deuteronômio 18 para se referir a Jesus. Então o Novo Testamento está a interpretar o Velho. Essa é uma parte muito importante, porque em Atos capítulo 3, versículo 22, e em Atos 7, 37, nós temos os apóstolos a dizer que
Deuteronômio 18 se refere a Jesus. Em Atos 3, lemos assim: Moisés disse, o Senhor Deus vos suscitará dentre vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. Então foi acerca de Jesus que isto foi dito. E na verdade Jesus foi semelhante a Moisés em vários aspectos. Ele teve a vida poupada quando criança. Então Moisés foi um tipo de Cristo. Era alguém que apontava para Jesus. Tal como Moisés, Jesus teve a vida poupada, a vida física, enquanto criança. Renunciou à corte real, à glória da realeza. Teve compaixão do seu povo, sentiu compaixão, intercedeu pelo povo. Falou com Deus face a face. Foi o mediador de uma aliança. Moisés da velha aliança, Jesus da nova aliança. Então nós temos aqui Jesus como um exemplo de um verdadeiro profeta. Abram ou anotem este texto, João 12, versículos 49 e 50. Como Jesus se apresenta ao povo. Eu não tenho falado por mim mesmo, na sua humanidade, na sua encarnação. Como homem de Deus e como profeta. Ele diz assim, eu não tenho falado por mim mesmo. Mas o que o Pai me enviou, o que Ele me prescreveu, Ele disse o que eu deveria dizer, o que deveria anunciar, e eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, e as coisas pois que eu falo, pois como o Pai me tem dito, assim falo. Então é isso que eu prego, é isso que eu digo. Ele descreve o que é um verdadeiro profeta. Ele viveu o papel de um verdadeiro profeta. E ele foi profeta em Apocalipse 2 e 3. Falar com a igreja. Estas são as últimas palavras de Jesus. As últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu, é Mateus 28, é Atos 1:8, é a grande comissão. Mas depois disso, ele escreve. Ele manda João escrever. Ele fala com João e manda João escrever. No fundo, ele escreve uma carta, ele dita uma carta a 7 igrejas, a cada uma das 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. E nessas cartas, Apocalipse 2 e 3, destacar alguns versículos. Eles não vão aparecer na projeção, se quiserem destacar nas vossas notas. No capítulo 2, versículo 2, o Senhor começa por dizer, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Mas depois ele diz, lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Versículo 5. Senão, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Vais deixar de ser luz, vais deixar de existir. Depois no capítulo 2, mais à frente, versículo 9, a Esmirna, ele diz, eu conheço a tua tribulação, mas ele diz no versículo 10, não temas coisas que tens de sofrer, espera sofrimento. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até à morte e dar-te-ei coroa da vida. São palavras de Jesus, o verdadeiro e supremo profeta. Versículo 13 do capítulo 2. A Pérgamo, ele diz, eu conheço o lugar em que habitas, eu sei da tua realidade. Mas versículo 14 diz, eu tenho contra ti algumas coisas. Pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balac a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Vocês toleram a doutrina, vocês toleram pessoas como Balaão, vocês toleram pessoas que provocam ou tentam provocar divisões e escândalos. Tenho contra ti isso, diz o Senhor Jesus à igreja de Pérgamo. Versículo 19. Conheço as tuas obras, diz a Tiatira, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e nas tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Porém, tenho contra ti, versículo 20, o toleraste que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, de novo, Jesus preocupado com o ensino que as igrejas estavam a permitir que houvesse no seu meio. É Jesus que está a dizer, eu tenho contra ti que permites que essa mulher ensine. Ela diz que é profetiza, mas eu nunca a enviei.
Ela não fala aquilo que eu mandei que ela falasse. No capítulo 3, as cartas continuam e ele diz a Sardes: eu conheço as tuas obras, tens nome de que vives, estás morto, eu conheço que isso é uma farsa, é fantochada, é religiosidade, porque não tem vida espiritual. Mas, contudo, eu sei que em Sardes há algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo. Portanto, palavra profética do Senhor Jesus à igreja de Sardes: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Não deixes morrer. Não percas essas pessoas. Olha para essas pessoas e imita essas que não contaminaram as suas vestes. A Filadélfia, uma carta que Jesus não identifica nenhum problema, mas ele dá também uma palavra profética. Ele diz, elogia: conheço as tuas obras, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, é verdade, mas entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E é um reconhecimento de quem somos como seres humanos. Somos fracos. E Jesus está a dizer: a igreja tem pessoas fracas, não tem muita força, somos fracos. Então ele lembra a Filadélfia: eu venho sem demora. E beber o cálice e comer o pão é lembrar desta mensagem. Jesus disse: eu venho, eu vou voltar. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então guarda a verdade, aquilo que te foi confiado. A Laodiceia, talvez a pior de todas as igrejas, pela forma como, a linguagem que Jesus usa, ele diz: eu conheço as tuas obras, nem és frio nem és quente, quem dera fosses frio ou quente. Por isso estou a ponto de vomitar-te da minha boca, por seres morno. No versículo 18, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Nós sabemos que isso é uma referência à sua doutrina. A palavra do Senhor é ouro, é prata, é bens preciosos. E que compres vestiduras brancas para te vestires, lavadas pelo seu sangue. É a justificação, é a santificação, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas, para que notes bem aqueles que procuram criar divisões e escândalos, para que tu vês bem também, para olhares bem para os santos que há na terra, para teres prazer neles. Abre os olhos, olha com olhos saudáveis e sãos. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, diz o Senhor Jesus. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, o verdadeiro profeta. É assim que fala. E por isso ele diz, e diz para nós também, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este é o Espírito da verdade. Este é o Espírito da profecia. Quem são então os que servem a Cristo? Os que servem a Cristo são aqueles que profetizam, que falam aos homens, edificando, exortando e consolando. Esta palavra aqui, exortando, ela tem a mesma raiz de paráclito, do Espírito, que é o Consolador. É aquele verbo que traduz a expressão rogo-vos, pois, como começa o versículo 17. Nós já exploramos bastante esta ideia. Chega perto de mim, vem aqui, vem até... deixa-me que eu me aproxime de ti. Eu estou-te a convidar, a convocar para nós falarmos sobre algo importante. Ouve a minha exortação, a minha admoestação, o meu encorajamento, o meu consolo, o meu conforto. Deixa que eu fale de uma forma persuasiva. Eu quero te persuadir a voltar para o Senhor, para os caminhos. Eu quero te estimular. É por isso que nós estamos juntos. É por isso que temos reuniões. É por isso que nos reunimos. É por causa deste ministério de exortação. O verbo grego, que é sinónimo de um outro, notetel, que nós também já exploramos muitas vezes, admoestar, advertir, exortar, o aconselhamento noutético, uma expressão antiga deste movimento de nos aconselharmos uns aos outros e dar um treinamento, e nós temos recebido, alguns de nós, esse treinamento, e que é este ministério de estudar cuidadosamente o seu aconselhado, o seu irmão, e o seu comportamento sintomático, para que possa determinar corretamente os motivos ocultos e desejos do coração que estão a causar esses sintomas, esses comportamentos. Ao determinar esses motivos e desejos do coração, poderá chamar o seu aconselhado a um arrependimento. Como Jesus disse: arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Lembrar que os melhores relacionamentos são construídos no alicerce da confiança mútua
e do falar a verdade um para o outro. Não é na base do desejar a verdade um para o outro. Eu desejo o melhor para ti, mas eu não falo a verdade. Eu desejo que tu andes na verdade, mas eu não te digo a verdade. Não há confiança. Não há edificação, não há exortação, não há profecia, não há vida na igreja. E já que Jesus é o nosso modelo de ministério pessoal, então nós também devemos ter o compromisso de entrar no mundo das pessoas. Invadir. Podemos começar investindo tempo para fazer boas perguntas e escutar bem. A nossa esperança é que outras pessoas nos procurem e compartilhem mais das suas lutas, para que possam encontrar o Senhor por meio de nós. E é isso que nós desejamos, ser verdadeiros profetas, que encontrem o Senhor por meio de nós. Entrar no mundo de uma pessoa capacita-nos a aplicar as verdades do Evangelho de maneira específica para a pessoa e para a situação. Mas nem todos servem assim a Cristo. Paulo diz que há alguns que não servem desta maneira a Cristo. Eles servem sim o seu próprio ventre. O que é que significa esta expressão? O ventre, ele é usado em outras passagens, como em Tito capítulo 1, versículo 12, esses ventres preguiçosos, e a ideia é de alguém que se comporta como se todo ele fosse um estômago. É tudo para si, é tudo para a sua glória. Ele é um glutão, ele é também alguém que não quer muito trabalho, ele quer que os outros trabalhem para si. Então esta ideia de ventres preguiçosos, evitar o trabalho que deve realizar. E em Filipenses 3, um outro uso desta ideia dos ventres, Paulo diz à igreja em Filipos, no capítulo 3, versículo 18, muitos andam entre nós. Entre nós quem? Nós crentes, os cristãos, a igreja, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eles não servem a Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O que é esta ideia do ventre? Nós conhecemos, em Portugal, nós temos um ditado, uma expressão idiomática, que se refere ao egoísmo, olhar para o próprio umbigo. Então é uma descrição do falso profeta. É alguém egoísta, que procura algum benefício ou por orgulho. É uma expressão de orgulho, é uma expressão de ostentação, de vaidade, materialismo, como nós vemos também aqui no fim deste versículo. Só se preocupam com as coisas terrenas. Querem bens aqui da terra, querem a melhor comida, querem a melhor casa, querem a melhor roupa, o melhor restaurante, querem o melhor prazer, o sucesso deles é na terra. Então a ideia do ventre, as sensações, as emoções, os sentidos. Então o falso profeta é alguém que não tem domínio próprio. Jejum, falar de jejum, exercício físico, só para estar saudável. Uma coisa é se for para ostentar, outra coisa é saúde, trabalho. E uma das características então é esta: suaves palavras e lisonjas. Não vamos conseguir dizer tudo o que a Bíblia diz acerca deste assunto, mas eu queria ler alguns versículos importantes, ou trazer algumas ideias de como é que os falsos profetas, esses egoístas, esses centrados em si mesmos, como é que eles se apresentam com suaves palavras e lisonjas. O que é que isso significa? Um discurso polido, liso, macio. É uma fala agradável ou plausível que simula bondade. A palavra lisonja, no original, ela traz a ideia de louvor, um enaltecimento, também pode ser uma expressão de gratidão, mas é um discurso elegante, uma linguagem polida, mas num sentido negativo, e é nesse sentido que Paulo está a usar aqui. É uma linguagem ardilosamente adaptada para cativar o ouvinte. É uma armadilha. É um discurso de excelente qualidade, que muitas vezes parece estar a invocar a bênção e a graça divina, parece estar a meter Deus no assunto, mas é algo que simplesmente está a tentar apanhar uma presa. É um predador. E os falsos profetas no Velho Testamento
Eles usaram muitas vezes esta técnica. Vejam o que Isaías diz no capítulo 30, versículos 9 a 11. Porque povo rebelde é este, e refere-se a Judá aqui, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, são os profetas, não tenhais visões. E aos profetas dizem, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis. Profetizai-nos ilusões, ou seja, decepções. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Não nos faleis mais do Santo de Israel. Porquê que há falsos profetas? Porque há público para eles. Porquê que há palavras que usam... Porquê que há pessoas que usam palavras de lisonja? Porquê que há pessoas e pregadores e mestres que usam suaves palavras, discurso liso, polido? Porque há público. Há pessoas que gostam de ouvir ilusões, coisas aprazíveis. Querem ouvir o que agrada. Não aquilo que me confronta. Não aquilo que mostra a minha culpa e o meu pecado. Isso é muito desagradável. Cala-te. Esse é o caminho que tu estás a andar, que Deus te mandou andar. Não andes nesse caminho. Vai para outro caminho. Não fales do Santo de Israel. Conversa de santidade, coisa chata. Mas fala coisas agradáveis. Festa. Vamos falar de coisas boas. É por isso que há falsos profetas, porque há público para eles. Há gente a pedir, fala-me coisas doces, coisas macias, lisas. Não fales do pecado. Jeremias 8, versículo 8 a 11. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois com efeito a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei as suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores. Porque, desde o menor deles até o maior, cada um se dá à ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. E esta é a mensagem dos falsos profetas. Shalom. Shalom, bênção, prosperidade. Deus te abençoa, Deus vai te abençoar. É teu, agarra. Agarra a bênção. Recebe. Capítulo 14. Então disse eu, versículo 13, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada. O Senhor vai ser por vós, não tereis fome. Mas vos darei verdadeira paz neste lugar, verdadeira prosperidade. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Eu nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade, e o engano no seu íntimo são o que eles profetizam, não é aquilo que eu disse. Versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. Mas vejam o que vai acontecer a esses profetas. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Aquilo que eles dizem que os outros não terão, é essa a causa da morte deles. Vai ser assim que eles vão morrer. É com essas coisas que eles dizem que os outros não terão. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém. Esses que gostam de ouvir essas palavras vão ser lançados na rua por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepulte. A eles, suas mulheres, filhos e filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. O próprio pecado deles vai cair sobre eles. E o principal capítulo sobre os falsos profetas, capítulo 23. Todo o capítulo trata este assunto. Vamos destacar alguns versículos. Versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Eles dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. Shalom, essa é a expressão que está lá. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. É por isso que há pessoas a encher auditórios onde há estes profetas, porque eles dizem que é só bênção. Podem continuar nas suas perversões, nas suas imoralidades, no seu egoísmo, no seu materialismo, mas não virá mal nenhum sobre vós. É paz, é só paz, é só paz. E o Senhor diz no versículo 21, não mandei esses profetas.
Todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam ouvido as minhas, ou teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Este é o verdadeiro profeta. A verdadeira profecia é afastar do mau caminho, é afastar das más ações para o bom caminho, para aquilo que é certo, para a boa obra, aquilo que o Senhor manda fazer. Versículo 25, Jeremias 23. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo: eu sonhei, tive uma visão, o Senhor revelou-me. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Versículo 31. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Prestem atenção a esta frase, porque quando se chega perto dessa gente que anda a seguir essas profecias, espreme aquela vida e vê que proveito, que benefício aquela pessoa tem espiritual. Nada, não tem proveito nenhum. São pessoas vazias, são nuvens carregadas sem água, diz Judas. Capítulo 28. Os profetas que houve, diz Jeremias, os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. E esta é a esmagadora maioria da profecia do Velho Testamento. Não é de bênção, de prosperidade e de paz. A maior parte dos homens que se levantaram para falar da parte de Deus foi para dizer: vem aí doença, vem aí guerra, vem aí mal. Cuidado, porque vem aí não é bom. A esmagadora maioria dos profetas do Velho Testamento que se levantaram foi para dizer que vinha guerra, vinha mal, que vinha doença, vinha peste contra muitas terras e grandes reinos. E por isso o lamento de Jeremias, no capítulo 2 da sua lamentação, versículo 14: os teus profetas te anunciaram visões falsas, diz a Judá, e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, para realmente teres algum proveito. Mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Quando um profeta verdadeiro se levanta, ele quer restaurar a sorte do povo de Deus, do Filho de Deus, do seu irmão. É para bem dele que fala. Exemplo de um profeta verdadeiro, temos que ser bem rápidos agora, vou tentar, como eu disse, tem tanta coisa, mas os verdadeiros profetas também profetizavam vitória, às vezes, raramente, mas Isaías disse, esta história que está em 2 Reis 19, este rei, um bom rei, Ezequias, ele recebeu uma boa profecia. Isaías disse: não temas por causa das palavras que ouvistes de Senaqueribe e do povo da Assíria, porque mais à frente diz: então, quanto ao que me pediste, o Senhor diz: eu te ouvi. E diz: eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim, por amor do meu servo de Davi. Aquilo que tu desejas, mandou o profeta então para dizer: tu vais receber, porque eu ouvi a tua oração, ouvi o teu pedido. E quanto ao rei, esse arrogante Senaqueribe, eu vou matá-lo. E mandou um anjo, matou o exército dele, ele fugiu para casa e os próprios filhos mataram esse rei à espada. Assim como o profeta disse, aconteceu. Então, um exemplo de um profeta verdadeiro é profetizar uma mensagem de vitória, de bênção, de prosperidade, de shalom. Existem exemplos no Velho Testamento, mas são poucos, muito poucos. Porque alguns queriam ter tanto mensagem de bênção e alguns querem tanto dizer coisas boas e elogiar os outros e agradar aos outros que acabam por dizer o que Deus não mandou dizer. Natã foi um deles, um bom profeta. Natã foi um bom profeta. Mas vejam esta história em 2 Reis, no capítulo... Não, em 1 Crônicas, mas isso também está em 2 Reis. Mas vejam esta história em 1 Crônicas, no capítulo 17. Davi
lembrou-se, não é? Certo dia, lembrou-se, ele tinha assim uns repentes, e o versículo 1 diz assim, ele habitava na sua própria casa e disse ao profeta Natã, eis que eu moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi, faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Davi era o rei e Natã o profeta, ele queria agradar o rei, não é? E como nós, irmãos, um irmão que nós admiramos, que nós apreciamos, muitas vezes nós queremos dizer coisas bonitas, coisas boas, de encorajamento. Vai, Deus é contigo, Deus te abençoe. E ele disse, na sua inocência, a sua precipitação, ele disse, vai, faz tudo o que está no teu coração, Deus é contigo. Versículo 3 diz, porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para a minha habitação. Davi queria ser ele a construir. Ele sonhou, ele acordou, ele teve uma visão, ele teve um palpite, ele teve um estímulo, não sei o que é que lhe deu, mas ele disse, eu vou construir agora uma casa para o Senhor. Deus nunca pediu uma casa, mas Davi lembrou-se. Deus pediu um tabernáculo, uma tenda, a Moisés. Mas Davi lembrou-se de construir uma casa. E Natã disse, para lhe agradar, vai, faz o que tu quiseres, Deus é contigo. E Deus disse ao profeta verdadeiro, não, eu não sou com ele, não. Eu não quero, ele tem as mãos cheias de sangue. Se alguém vai construir é o filho, mas não é ele. Então há aqui um exemplo de uma precipitação. Temos de ter cuidado quando nós nos queremos encorajar uns aos outros, elogiar uns aos outros, e falamos de Deus, e invocamos a palavra de Deus. Cuidado se estamos realmente a representar Deus ou não. Nem sempre estamos. Espero que Deus seja tão misericordioso conosco como foi com Natã, e que fale connosco, que nos faça lembrar de algum texto e dizer, espera aí, eu não disse nada disso. Não inventes, tá? E não tentes usar palavras suaves e lisonjas para agradar o teu irmão. Diz a verdade, mas não andes aí à procura de elogios e de bajulações. Um exemplo de um profeta verdadeiro que foi pressionado a pregar uma mensagem de vitória, a ser um falso profeta. O exemplo é de Micaías, em 1 Reis 22. Respondeu o rei de Israel, que era Acabe, a Josafá. Há ainda um pelo qual se pode consultar o Senhor, porque Josafá perguntou a Acabe, mas se é para saber se eu vou contigo ou não para lutar, não é melhor perguntar a um profeta do Senhor? Mas a descrição que Acabe faz de Micaías é, eu não gosto dele, eu odeio, eu aborreço, eu não gosto desse homem, porque ele nunca profetiza de mim o que é bom. Ele só era um dos piores reis de Israel e queria ouvir coisas boas acerca dele. Ele era imoral, ele era indecente, idólatra, assassino e queria ouvir coisas boas acerca dele. Mas somente o que é mau, esse é Micaías, filho de Inlá. E depois Josafá disse, não fales assim. Porquê que ele era assim? Porque mais à frente no capítulo, no 22, no versículo 5, diz que não faltavam profetas que lhe dissessem coisas boas. Versículo 6 diz, o rei de Israel juntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse, e perguntou, irei eu à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Uma mensagem de vitória, uma mensagem de bênção. Este é o tipo de mensagem que está na moda em algumas igrejas, por aí. É aquela mensagem de recebe a bênção, porque o Senhor está contigo, Ele vai te abençoar, vai em frente. Depois o versículo 11 diz assim, Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios até de todos consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. 400 homens a dizer a mesma coisa. Mensagem de vitória. Coisas boas acerca do rei Acabe. Porém, havia um homem, Micaías, era um verdadeiro profeta. E foram chamá-lo. O mensageiro foi ter com ele e disse, versículo 13, olha, esta é a mensagem dos profetas. Estas são as palavras dos profetas. E todos unânimes, é a uma voz. Eles predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala
o que é bom, palavras suaves e lisonjas. Vê se és um bom profeta. Já estava ali a dar os conselhos. Igreja Bíblia, se querem crescer, tem que parar de falar tanto de pecado, senão o povo não entra. Música mais alegre, mais animada. Tem que ser coisa assim mais viva, senão a coisa não anda, não cresce. Há conselhos assim. Véu, usar véu, símbolo, isso, que é isso? Ceia do Senhor todas as semanas. Ixi, que chatice. Cantar sem instrumentos. Há conselhos assim. Há muitos conselhos assim. Se não for assim, as pessoas não vêm à igreja. Profecias de bênção, prosperidade. Isto está na moda. É uma moda e pega em algumas igrejas, pega em algumas cidades. E a palavra moda significa um uso passageiro que regula, de acordo com o gosto do momento, a forma de viver, de se vestir, de cantar, de fazer culto. É uma moda. Estamos quase a terminar. Eu tenho muito mais para dizer, mas realmente vai ficar para outra oportunidade. Mas eu queria dar uma de profeta. Já me perguntaram se eu sou profeta. E eu próprio já disse, em certo sentido, eu sou profeta. Por quê? Porque eu quero falar, ou eu falo aos homens e mulheres, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios 14, versículo 3. E se eu faço isso, se os irmãos fazem isso, sois profetas. No sentido bíblico, porque queremos o melhor para a pessoa. É falar em Cristo perante Deus, na consciência de que estamos a servir e a agradar a Deus. Como Paulo diz em 2 Coríntios 12, é tudo o que eu faço, ó amados, é para a vossa edificação. Nesse sentido, eu sou profeta. Então, falar um pouquinho de modas e fazer um pouco esse papel de profeta, observando a nossa igreja, a nossa cultura e o nosso contexto. Não vai tocar em todos, mas vai tocar em alguns. E